Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O câncer de bexiga, ele ataca 2 a 3 vezes mais homens do que mulheres e também 2 vezes mais pessoas brancas do que negras. O pico da doença está entre as pessoas de 60 e 70 anos de idade. Acima de 55 anos é detectado cerca de 90%. Hoje nós vamos falar do câncer de bexiga. Para bater esse papo, nós convidamos aqui a doutora Juliana Adorno Rosa. Correto, doutora? Muito bem, muito obrigada, Rui. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui para falar desse tema hoje. Apresentar um pouquinho a senhora, doutora, para quem está nos assistindo. A senhora é médica urologista com atuação em urologia feminina, urolitíase, correto? Uro-oncologia, urologia reconstrutiva. Presta serviço no Hospital do Rim de Goiânia e no Hospital Estadual Alberto Rassi, o famoso HGG. É titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Sociedade Internacional de Incontinência. Exatamente. Extenso currículo, hein? Que bom, doutora. Agradeço muito a disponibilidade da senhora de vir para bater esse papo, trazer um pouco dessa vasta experiência de estudos que a senhora já tem, para a gente falar de um tema que, por vezes, ele é pouco difundido, pouco divulgado, mas que é necessário. Estamos falando do câncer de bexiga, correto? Doutora, a urologia e a oncologia nesse caso do câncer de bexiga, qual que é a diferença da atuação médica nesses dois aspectos? Bom, o câncer de bexiga é um câncer que não tem o mesmo impacto do câncer de próstata ou do câncer de mama, porque afeta uma quantidade menor de pessoas. Então, é um pouco esperado que a gente não tenha tanta propaganda, tanta mídia em relação em torno dessa doença. Mas é uma doença que precisa de ser comentada, né? Precisa da gente chamar a atenção, porque é uma doença... eu diria assim que entre os cânceres urológicos é o mais bravo, é um que tem a pior sobrevida entre todos. E essa sobrevida ela está relacionada principalmente com o diagnóstico que não é feito na fase precoce. Tá? Então, o câncer de bexiga é uma doença, como você falou, que afeta mais homens do que mulheres. Isso sempre foi assim. Normalmente a gente tem no Brasil em torno de 11 mil casos novos por ano, sendo que entre 7 e 8 mil de homens e 3 mil, 4 mil de mulheres. A gente não sabe exatamente o porquê disso daí. Provavelmente, como o maior fator de risco do câncer de bexiga é o tabaco, e o segundo maior fator de risco é a exposição prolongada aos corantes em nível industrial, por exemplo, indústrias de couro, indústria têxtil, indústria de papel. E quem faz isso mais ao longo do tempo sempre foram os homens. Mão de obra é mais masculina. E também sempre foram mais homens que fumaram, né? Então, talvez por isso essa distribuição seja desequilibrada, tá? Indicativo, mas ainda não tem uma pesquisa que fecha esse quadro. Exatamente, que explique completamente. Né? É uma doença de idoso, né? Ela demora, então, para poder se apresentar. E é uma doença que o início é insidioso, né? Então, a gente tem a bexiga, um órgão oco muscular, e a camada interna dessa bexiga é formada por células que a gente chama epitélio de transição ou transicional, né? Que são células que servem justamente como barreira entre aquele meio que é um meio ácido, cheio de toxina, que é a urina, e o meio interno, que é o meio onde estão a parte nobre do organismo, que é sangue, músculo, né? E essas células, elas têm várias camadas. Quando, por algum motivo, a exposição à toxina, fator genético não é muito importante, mas se você tem uma hereditariedade, alguns tipos de síndromes, você pode ter mais câncer de bexiga.
Em algum momento, essas células perdem aquele controle de divisão, né? Que as células têm aquele ciclo, nasce, cresce, multiplica, morre. Então, quando ela perde esse controle, isso daí, ela começa a multiplicar de uma maneira indeterminada, entre aspas, infinita, e começa a ter um crescimento desse epitélio. Então, normalmente, a gente tem 3 tipos de câncer de bexiga. Os cânceres derivados das células de epitélio são a maior parte, que são os tumores papilíferos, que crescem como se fossem uma esponja marítima, entendeu? Certo. Formando papilas dentro da bexiga. Os cânceres que a gente chama de espinocelular, que são das células da epiderme, e os cânceres de adenocarcinoma, que são das células produtoras de glândula. Certo. Tá? Então, esse interior da bexiga, esse revestimento, ele vai formando em algum momento células que perdem o controle e ele cresce mais rápido do que a irrigação. Em algum momento aquilo ali rompe e sangra. Okay. Então, o sintoma, alguns pacientes... Desculpa, tô cortando a senhora, mas deixa eu só entender. Inclusive, era uma das perguntas que eu tinha aqui, que a gente fala do câncer e tem a dúvida assim, tá, mas o que é o câncer? E a senhora trouxe, já bem explicado aqui pra gente, algumas questões do câncer, da multiplicação das células. Aí, isso que eu gostaria de entender um pouquinho melhor, como que ele se desenvolve ali. Existem tipos diferentes de câncer ou todos eles é por causa dessa multiplicação descontrolada das células do corpo? As duas coisas que você falou estão certas. Certo. Deixa eu ver se eu consigo te explicar aqui. Quando um ovo encontra um espermatozoide, né, lá no útero, eles vão formar uma célula que vai dividir em 2, que vai dividir em 4, que vai dividir em 8, vai dividir em 16. Num determinado momento, então todas essas células, elas têm exatamente a mesma carga genética. Certo. Tá? Que é a célula totipotencial, ou a célula embrionária lá. Em um determinado momento, algum estímulo vai fazer com que algumas dessas células virem tecido epidérmico, tecido mesodérmico, tecido ectodérmico. Ok. Endodérmico. Então, epi, meso e endo. Perfeito. Desses 3 tecidos, em alguns outros momentos, eles vão diferenciando. Então, tudo que é epi vai ser revestimentos. Certo. Tudo que é meso vai ser músculo, tecido conjuntivo. E tudo que é endo vai ser tecido nervoso e outras coisas. Ok. Depois disso, elas vão se diferenciando. Esse processo da célula-mãe para a última célula chama diferenciação celular. Ok. Entendeu? Quando lá na ponta, uma dessas células perde o controle, que a gente chama de apoptose. O que é apoptose? É uma coisa que chama morte programada, que a célula tem, que é justamente nasce e morre. Certo. Então, quando ela perde essa capacidade, ela começa a multiplicar sem parar. Em algumas vezes ela tem uma desdiferenciação. Então, o câncer, ele é o quê? A associação dessa perda do controle, tá? E também a perda da capacidade de parecer com aquele tecido lá longe. Sim. Então, quanto mais longe a célula de câncer parecer, mais bem diferenciado ele é. Um câncer bem diferenciado é um câncer de prognóstico melhor. Ele é maligno, ele tem capacidade de invadir, mas ele ainda produz as mesmas coisas que aquela célula dele produzia. Certo. Tá? Por exemplo, um câncer de mama ainda tem as características de mama. Se você olhar no microscópio, ele parece uma mama. Ok. Agora, se ele é um câncer muito desdiferenciado, você vai olhar no microscópio e vai falar, da onde que vem esse câncer? Entendi. Por quê? Porque você não sabe se aquilo ali vem da mama, ou do intestino, ou da tireoide. E nessa comparação é onde tem a dificuldade do tratamento. Exatamente, porque quanto mais desdiferenciado ele for, mais agressivo ele é, menos ele responde às medicações. Certo. Inclusive, o exemplo do câncer de mama como ele está bem diferenciado, é possível fazer até a retirada. Tem câncer de mama bem diferenciado, tem câncer de mama mal diferenciado. Okay. Tem câncer de próstata bem diferenciado, que às vezes o tratamento é pior do que a doença, que a gente não deve fazer nada. Tem câncer de próstata extremamente diferenciado, que não produz nem PSA.
Entendeu? Então, acho que o maior desafio da medicina e que a terapia genética está vindo assim com uma força maior é separar esses grupos de pacientes. Na bexiga, a gente tem um carcinoma de bexiga de alto risco, que é um carcinoma que, graças a Deus, é a menor porcentagem dos cânceres, mas que é muito invasivo, que tem a capacidade de sair daquela superfície, penetrar para dentro da musculatura da bexiga, ultrapassar isso e mandar as células para o organismo inteiro. Ok. Tá? Você lembra que eu falei no início que o câncer de bexiga é um câncer de ruim prognóstico? Sim. Por quê? Porque os pacientes que têm câncer de bexiga e a gente diagnostica que eles são invasivos, eles têm em torno de 15 a 30% de sobrevida em 5 anos só, que é muito pouco. 15 para homem e 25 para mulher. Entendeu? Então, assim, significa o quê? Que 85 a 75% dos pacientes que diagnosticam câncer de bexiga invasivo vão morrer com 5 anos, independente do tratamento. Nossa, mas esse é um número muito alto, isso é assustador. Mas são para os cânceres invasivos, que normalmente são carcinomas de alto risco e carcinomas que já estão disseminados. Que não quer dizer que são todos os cânceres de bexiga. Não, é a menor parte. É a menor parte. É a menor parte. Isso acontece com uma parcela menor dos pacientes A diagnosticados. grande maioria dos cânceres de bexiga, eles são pequenininhos e eles são só o que a gente chama de papilíferos ou carcinoma in situ, que são carcinomas que ficam só na superfície, eles não têm muita capacidade de invadir. Ok. Né? E esses pacientes, eles vão ter normalmente o que de sintoma? Ou algum ardor urinário, aquele paciente que chega no consultório achando que está com infecção, faz exame de urina, não dá nada. Faz exame de urina, não dá nada. Aí a gente tem que fazer uma endoscopia da bexiga, que chama cistoscopia, ou alguns exames de urina específicos para procurar a célula neoplásica. Entendeu? Ou ele tem o que a gente chama de hematúria intermitente e indolor. O que é o quê? Hematúria, uros de urina, hema de sangue. É a presença do sangue na urina, sem dor e intermitente. Então, um dia a pessoa foi urinar, saiu um pouquinho de urina cor de água de carne. Sabe quando você coloca a carne para descongelar? Sim. Aí a pessoa, será que é alguma coisa, não sei o quê, passa Pode ter sido batido. alguma coisa que eu comi, que afeta na urina e tá mais beterraba, amarelada. não sei o quê, né? Tem uns mitos assim, Coca-Cola, Fanta, tatati, tatatá, não vai no médico. Aí daqui 2, 3 semanas aparece de novo, depois fica 2, 3 meses, depois aparece de novo. Esse início insidioso, que não dói, que não atrapalha a micção, que não atrapalha nada, é o típico do câncer de bexiga, que é quase 100% curável. Certo. De uma maneira praticamente sem sequela. E com a cirurgia muito facinho de fazer, que é só fazer uma raspagem sem corte pelo canal. Nossa, então vamos lá. Até porque a gente teve, eu levei um susto com aquele dado da forma do câncer, obviamente, de um número grande aí de 80% e 85% dos pacientes tem a sobrevida de apenas 5 anos. Mas então, o câncer de bexiga, em nem todo caso, ele é alarmante. Não. Sendo diagnosticado ainda há tempo, tem um tratamento mais adequado. E nesse caso, quando aparece esse tipo de sintoma do sangue, na urina, indolor, ele então, com um procedimento pouco evasivo, Já é curado. já é curado. Inclusive a preocupação, porque para os leigos, né, nós leigos identificamos, achamos que câncer não tem cura, né? As pessoas falam, câncer não tem cura, ou eu vou ter que fazer um tratamento muito evasivo, com uma rádio, uma quimioterapia. Mas então, existem tipos de câncer que são curáveis ou retirados completamente. Completamente. O câncer de bexiga, ele é um câncer que tem ele responde muito bem a vários tipos de tratamento. Que não acontece para todos os cânceres, né? Infelizmente. Então, na fase inicial, a gente faz o que a gente chama de RTU de bexiga ou ressecção transuretral. Passa um aparelho pela uretra e retira todo o tumor e cauteriza todo o leito do tumor. Tá? Se for um pouquinho maior, a gente pode associar alguma terapia dentro da bexiga, como um BCG, que é uma imunoterapia tópica, ou então a mitomicina, que também é uma outra terapia tópica, ou a gente pode associar terapias que a gente chama de adjuvante, que seria fazer uma quimioterapia, uma radioterapia,
antes ou após a cirurgia, tá? Que a gente chama de tratamento tríplice. São pacientes que já têm um tumor um pouquinho mais agressivo, mais invasivo, mas que ainda não tem uma necessidade absoluta de retirar o órgão. Certo. E quando o tumor é muito grande, ou já está invadindo a camada muscular, aí, infelizmente, a gente tem que retirar o órgão. E aí já é uma cirurgia grande, já precisa de fazer reconstrução da bexiga, que é uma reconstrução passível de ser feita, mas que tem um grande impacto na vida do paciente. Nossa, então esse é o mais agressivo até o ponto do paciente virar a óbito. Exatamente. A senhora trouxe um dado falando sobre essa questão de aparecer o sangue na urina. Eu pergunto se esse seria um dos sintomas mais comuns, até porque a gente estava conversando antes nos bastidores de começar sobre o símbolo da campanha, que estamos no mês de julho, a campanha de conscientização ao câncer de bexiga, né? E que diferente dos outros símbolos do laço, esse traz 3 cores, que é o roxo, o verde e o rosa. E a senhora até trouxe também, ainda nos bastidores, falando que a campanha tem uma gotinha vermelha, que é como se fosse a gotinha de sangue. Exatamente. Então eu pergunto, esse sintoma de aparecimento de sangue na urina é o mais comum dos sintomas? É o mais comum. Sangramento indolor. Todo sangue na urina é câncer de bexiga? Não. Maior parte é câncer de bexiga? Não. Tá? Então, o que dá sangramento na urina? Infecção urinária, cálculo saindo, certo. Uretrite pode dar, prostatite, uretrite é infecção na uretra, infecção na próstata, entendeu? Algum trauma de relação pode ter, Perfeito. Algum problema na vesícula seminal, tá? Tudo isso dá sangramento na urina. Mas a maior parte dessas doenças que eu falei são doenças inflamatórias, certo. Doenças relacionadas com algum tipo de infecção. E a maior parte também tem o que associado com sangue? Dor. Certo. O que é típico do câncer de bexiga? É uma hematúria, um sangramento. Que pode até ser grande, vultoso, mas a maior parte das vezes ele é pequeno, ele é autolimitado e ele é indolor. Certo. Então, é aquele sangramento que o paciente não gosta de dar atenção, aquele que passou. Entendi. E ele não teve cólica. Porque vamos supor, o paciente que vem e me fala, nossa, doutora, ontem eu estava trabalhando e comecei a sentir uma dor, essa dor estava muito forte, ela foi irradiada para baixo o ventre e deu vontade de vomitar. Fui no banheiro, urinei sangue, agora eu tô bem. Aí eu vou falar, nossa, eliminou um cálculo, parabéns. Certo. Entendeu? Entendi, porque teve uma dor. Então a história, análise clínica. A história da dor me fala que aquele sangramento provavelmente não é importante. Outra coisa que é importantíssima da gente levar em consideração é o paciente. Então, se você tem um sangramento com essas características, intermitente, autolimitado, e indolor em um paciente homem na 7ª década de vida e que foi fumante, até prova em contrário, esse homem está com câncer de bexiga. Por causa da vida que Por causa da história epidemiológica. Certo. Entendeu? Então é claro que um sangramento numa menina de 17 anos pode ter sido simplesmente uma contaminação de um fluxo menstrual. Perfeito. Agora, um sangramento em um homem ex-fumante ou fumante na 7ª década de vida, que é de 60 a 70 ou acima de 55 anos, ele tem que ser investigado, precisa ser investigado. Ok. Com ênfase. Certo. Os principais fatores do desenvolvimento, a senhora já passou para a gente inicialmente, rapidamente, mas vamos pontuar ele aqui. O estilo de vida. Não, assim, olha só, no estilo de vida, vamos dizer assim, que piora para o câncer de bexiga? A alimentação. Então, uma alimentação que é muito rica em conservantes, edulcorantes, essas coisas, elas fazem mal, né? Porque, como eu falei, todas as anilinas, todos os corantes, eles são fatores que predispõem ao câncer de bexiga. Certo. Então, tudo que é industrializado, corado artificialmente, predispõe. Se a pessoa tem uma alimentação muito rica nisso daí, ela já tem um fator predisponente. Mas o maior fator de risco é o tabagismo. Okay. Esse é o maior fator de risco. A gente pode falar que mais ou menos 4 ou até mais... O tabagismo provoca um risco de 4 a 5 vezes maior, né, de câncer de bexiga do que a pessoa que não fuma. E 90% dos pacientes com câncer de bexiga foram tabagistas. Certo. Tá? Ou são ou foram tabagistas. Entendi. E uma grande parte desses pacientes
não para. Quando a gente faz o diagnóstico. Continua ainda? Continua fumando. Então, às vezes ele chega, ele tem um câncer numa fase relativamente inicial, né, curável, mas ele continua fumando e isso vai piorando e agravando o quadro dele. Nossa. Então, hoje tem a campanha educativa pelo não consumo de tabaco, né, de fumo, que inclusive na carteira vem informando que causa câncer. A pessoa já não acredita ali e continua fumando. E ainda, quando ela é diagnosticada pelo câncer, ainda continua. Às vezes continua. Ela não quer. O que acontece com o paciente desse? Ele não quer acreditar que foi o tabaco que causou o câncer dele? Olha, é um problema bem complexo, né? Mas assim, a gente pode falar que esses vícios, eles estão relacionados com o sistema de recompensa, de prazer. Então, provavelmente, essa válvula de escape, ela é uma maneira que o paciente encontrou de compensar outras faltas, né, uma solidão, outras coisas, e que para o paciente, às vezes, naquele momento, que é um momento de estresse, é um momento difícil. Perfeito. Acabou de receber a notícia que está com câncer de bexiga, então aonde ele sente a segurança natural que foi construída durante a longa vida de fumo, é fumando um cigarro. Mas são vários fatores, tem a dependência química, tem a dependência psicológica e muita questão social, né, também. E a gente tem no nosso histórico aqui pacientes que começam a fumar com em torno de 7, 8 anos, pacientes do interior que trabalham na lavoura para poder espantar os mosquitos. A gente escuta essa história sempre. Não, começa a fumar cigarro de palha para espantar o mosquito e depois vai para a cidade, passa para o cigarro e o cigarro é caro, ele vai no mais barato, que é o que tem menos filtro, e vai aumentando, aí tem fome, aí para não comer fuma. Então, assim, a história sempre é uma história bem complexa, né? E assim, é claro que a pessoa tem o que a gente chama de palpite, né? Vontade de conseguir parar, mas assim, não é tão simples assim. Entendi. Não, mas que dado interessante, doutora. De verdade, fiquei curioso com isso, porque a gente pega um histórico de vida da pessoa e por vezes quem está de fora, eu que não sou fumante, por exemplo, quando falo, imagina, como é que a pessoa não para de fumar quando ela tem um diagnóstico de câncer? Mas aí tem uma história de vida toda que envolveu o tabaco na vida dela. Com certeza. E aí deixar de fumar, e se ela está lá com seus 60, 70 anos e fumando ainda, como é que ela deixa o tabaco de lado, o fumo de lado, para poder tentar o tratamento? E ela pensa, ué, é aqui que está tudo, né? Ou às vezes não pensa, é até irracional, ou pelo menos à frente, a decisão não é decisivo aquilo. E às vezes a gente tem pacientes também que às vezes já tiveram outros cânceres relacionados ao tabaco, laringe, pulmão, e vem depois com câncer de bexiga. Nossa, que dado curioso. Então é um tratamento até muito mais do que apenas o fisiológico do câncer que está e dele parar de fumar, mas o psicológico também tem que ser envolvido. Sim, com certeza, tudo tem que ser envolvido, né? E há uma ligação com a urologia e a psicologia, nesse caso, para poder indicar o paciente a fazer esse acompanhamento, inclusive para ajudá-lo a fazer o tratamento oncológico. Infelizmente, na maior parte dos serviços, não. A gente tem nos hospitais, né, de referência, no Hospital do Rim, às vezes no HGG, durante a internação, um acompanhamento do psicólogo, justamente para poder tentar absorver, né, todo esse sofrimento e melhorar para o paciente. Mas aquele acompanhamento ambulatorial, que seria o ideal, anterior à cirurgia, durante todo o tratamento, para compensar as perdas, né, e todo o sofrimento, a gente não tem muito disponível nem nos convênios e nem no sistema público, e ele também, muitas vezes, ele é negado pelos pacientes. Né? Às vezes você sugere um acompanhamento assim e o paciente fala, não, eu não preciso. Tem muito preconceito, né, do tratamento psicológico. As pessoas ainda acham que quem precisa de psicólogo é doido. Sim. Indicar um psiquiatra piorou a situação, né? Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui para o nosso colega advogado que está nos assistindo. Esse recado é para você porque eu tenho certeza que você passa aquele problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando, doutor, como está o andamento do meu processo?
A gente tem a solução para você, que é um aplicativo que comunica por meio de notificação no celular do seu cliente o andamento do processo dele. Chama App do Advogado. Para conhecer a plataforma, acesse aqui embaixo, appdoadvogado.online. Doutora Juliana, estamos falando então sobre a prevenção ou sobre o acompanhamento. Desculpe se estiver errado, mas o meu entendimento, então, o câncer de bexiga, na maioria das vezes, ele é causado por um estilo de vida ou pelo fumo, o tabaco. Pode ser por algumas outras sintomas ocupacionais. Mas então, ele é um câncer, é uma situação que ele pode ser bastante prevenido. Como é que aproveitando que estamos em julho, no mês de conscientização ao câncer de bexiga, como é que a pessoa pode fazer essa prevenção ao câncer de bexiga? A maior prevenção é não fumar, né? Certo. Que é uma prevenção primária, que é o quê? Uma coisa que você deixa de fazer o que você faz e que evita. Uhum. Que não existe, por exemplo, para câncer de próstata, para câncer de mama, poucas coisas, né? Okay. Então, para câncer de pulmão e de bexiga, se parar de fumar, realmente você vai diminuir a chance muitas vezes. A segunda coisa é manter uma hidratação boa sempre, para poder diluir todas essas toxinas que saem na urina, né? E eventualmente poderiam funcionar como irritantes. Certo. E a terceira coisa, no caso das pessoas que têm uma ocupação que aumenta o câncer de bexiga, que seriam essas pessoas que trabalham na indústria petroquímica, indústria de tecidos, indústrias de couro ou de papel, que trabalham com muitas corantes, usar os EPIs, porque nas indústrias muito grandes, a gente sabe que existe uma fiscalização, mas na maior parte das vezes as indústrias são pequenas, são indústrias às vezes de fundo de quintal, e que existe uma resistência enorme do funcionário em utilizar o aparelho de proteção. Às vezes até do empregador de fornecer o aparelho. Também. O EPI, né? Também, dos dois lados, mas não é apenas do empregador. Sim, entendeu? também. E usar isso daí, porque faz diferença, né? Tá. E sempre que tiver o sintoma, correr para o urologista para fazer os exames, para fazer o que a gente chama de prevenção secundária. Qual que é a diferença? Prevenção primária é aquilo que a gente faz para evitar, secundária é tudo que a gente faz para diagnosticar precoce. Certo. Entendeu? Entendi. Inclusive, a primeira que a senhora falou, evitar o tabagismo, não só pelo câncer de bexiga, mas por tantos outros que causa, que é... O tabagismo hoje está fora de moda, né? Pois é. Era muito glamuroso há um tempo atrás, mas hoje a gente já condena por vários problemas, desde estético, né, a pele, os dentes, o hálito, como também a questão das doenças malignas, das doenças pulmonares. Um outro problema nesses pacientes, se o paciente tem um câncer de bexiga que precisa de uma cirurgia maior, ele precisa de um pulmão bom. E uma grande parte desses pacientes, além do problema da bexiga, já também tem um DPOC, um enfisema, por causa do cigarro também. Que atrapalha ainda mais o tratamento. Exatamente, muito. Por um outro reflexo que o cigarro causou. De fato, era moda, era chique, famoso, era legal, era ser curtido fumar, né? E aí a gente via que inclusive existiam várias campanhas na televisão, propagandas muito glamurosas do tabaco. E isso foi cortado devido ao problema de saúde que o tabagismo causa. Só que agora nós temos aí a chegada desses vapers, né? Os cigarros eletrônicos, as pessoas brincam de fumar pendrive, e isso parece que trouxe mais pessoas de volta a ingressar no tabagismo. A Sociedade Brasileira de Urologia, ou a de Incontinência, ou Urologia, ou Oncologia, não sei, a senhora pode nos dizer, tem ações já nesse sentido, devido a esse crescente número de pessoas que estão ingressando no tabagismo por meio desses cigarros eletrônicos? Sim, a Sociedade de Urologia nem tanto, mas a de Pneumologia tem agido bastante veemência, né, porque esses cigarros têm se mostrado muito mais agressivos, muito mais tóxicos do que aparentemente eles eram, né? Então, no início foi vendido como um produto quase que inócuo, né? Com uso recreacional, e depois a gente viu que não, que na verdade eles têm um comprometimento às vezes até agudo, com falências agudas e com comprometimento de
Ontem mesmo eu vi um pulmão de vidro fosco, todo inflamado, sabe? Todas as duas bases do pulmão estão completamente comprometidas por causa, acho que de uma menina de 17 anos que fuma desde os 14 o cigarro eletrônico. E não precisava nem de falar da idade da menina, mas qualquer um paciente hoje que tiver um diagnóstico desse, a gente vê que é um pouco tempo de uso, porque é recente esse tipo de tabagismo, né? Então a gente vê a agressividade que de fato esses casos... É muito mais agressivo que o cigarro normal, né? Porque você vê assim, normalmente uma pessoa que fuma, ela vai demorar várias décadas para poder, né, que fuma um cigarro habitual, para poder começar a ter complicações. A menos que ela se intoxique, mas de uma maneira geral é uma coisa muito mais lenta, né? Muito mais indolente. E esses cigarros químicos, eles são mais fortes. Mais agressivos, né? A senhora tem aqui no seu currículo uma especificação que me deixou curioso. Urolitise. O que é litise? Litise vem de litos, pedra. Certo. Então trata de pedra nos rins. Ah, sim. Especificamente pedra nos rins. Pedra nos rins, no ureter, cálculos renais urinários, cálculos do sistema urinário. Certo. E que esses cálculos, eles podem se tornar câncer ou não? Não tem nada a ver. Eles não têm uma relação. Não. Qual é a origem desses cálculos? Normalmente é metabólica, é uma doença metabólica, né? Então os cálculos, eles são a maior parte de oxalato de cálcio, a gente tem cálculo de ácido úrico, então são alterações no metabolismo tanto de ácido úrico, de proteína, de cálcio. Tem a ver com hidratação ou desidratação, mas normalmente... Alimentação, com certeza, né? E tendência familiar. Para litíase, que é o nome da doença lato sensu, a história familiar é muito importante. Então tem essa Então junta a história familiar com a desidratação, com a alimentação ruim e no nosso meio, um dos piores fatores da alimentação que causa cálculo é o aumento de sal. Seja o sal direto ou sal indireto. Qual que é a diferença do sal direto? O sal salgado, né? Ou então edulcorante, sacarina. Certo. Ela tem sódio lá. Okay. Você acha que é doce, mas na verdade tem sódio. Entendi. Entendeu? Então, outras coisas, a maior parte desses conservantes, eles são feitos à base de sal. Ou seja, produtos industrializados são exatamente. riquíssimos em sal. Refrigerantes, né? Os salgadinhos. Então, tudo que é gostoso. Tudo isso. Tudo que é gostoso. Mas que faz mal para a saúde. Então, isso daí, com pouca água e com tendência familiar, significa pedra nos rins. Dor, sangramento, cólica. E que pode ser confundido com o câncer. Pode. É um diagnóstico diferencial. E que ele é exclusivamente clínico ou tem exames também para poder identificar? Não, tem exames. Não é exclusivamente clínico, não. De jeito nenhum. A litíase? A litíase. Não. Nossa, exame... Hoje a gente faz tomografia para todo mundo que chega no pronto-socorro com cólica de rim. É um exame fácil de acesso. A gente faz tomografia de baixa dosagem. É um exame, assim, específico, que faz um diagnóstico preciso. Antigamente a gente fazia raio-x, né? O raio-x nem sempre dá para ver, porque tem cálculo que não é radiopaco. Então, os cálculos que são mais ricos em ácido úrico, eles são radiotransparentes, eles não aparecem no raio-x. Mas na tomografia aparece. Certo. Falando um pouco mais da atuação da senhora nesse meio da urologia, da litíase, a senhora, falando do paciente chegando no pronto-socorro com cálculo, a senhora atua hoje na emergência ou em consultas clínicas? Nos dois. Nos dois? Nos dois hospitais, no HGG e no Hospital do Rim, O HGG, ele é um hospital público de terciário. Não sei se você entende o que é um hospital terciário. Ele é gerido por um OS? Não. O hospital terciário, ele é um hospital de especialidade. Ah, sim. Ele é um hospital de ponta. Ok. Então, você imagina que o sistema público, ele é uma pirâmide, tá? Ok. A parte de baixo, que é o sistema primário, são saúde da família, os postos de saúde. Daí eles vão fazer uma triagem dos pacientes e mandar aqueles que eles não conseguiram tratar para a parte secundária, que são aqueles hospitais de ambulatório. Perfeito. São os hospitais secundários. E esses secundários vão mandar os casos complexos para o hospital terciário. Certo. Então é a ponta, o HGG é a ponta. Então o que a gente trata lá? Tudo que o resto do estado não conseguiu tratar. Entendi. Tá? Então, várias especializações. De todas as especialidades. Então são os casos complexos.
Tá? São os casos que já foram operados muitas vezes, paciente que tem muitos tipos de cálculo, paciente que tem câncer, que às vezes não tem um aparelho em outro lugar, né? Então, o que acontece? Vamos supor, uma cidade, ela não tem nem aparelho e nem especialista para tratar um tal tipo de câncer, tá? Então, ela terceiriza aquele paciente para Goiânia e aí cria-se um convênio e aquele paciente é encaminhado para HGG. Tá? Então, no HGG, a gente não tem urgência. Voltando lá na sua pergunta. Certo. Tá? Então, no HGG, o que a gente faz? Eu faço principalmente reconstrutiva, reconstrutora, uroginecologia e um pouco de câncer. Ou seja, são pacientes que estão na regulação. Exatamente, são pacientes regulados. Né? Por quê? Porque no sistema público, quem cuida da urgência é o UGA, o GOL, aqui em Goiás. No Hospital do Rim, não. A gente tem consultório e tem o pronto-socorro. Certo. O consultório é a nossa rotina e o pronto-socorro funciona em esquema de escala. Então a gente tem uma escala que roda, então tem semana que eu tô, tem semana que eu não tô, entendeu? Perfeito. E o dia que eu tô lá, eu fico no sobreaviso, a gente sempre tem 2, 3 médicos plantonistas clínicos que são, né, formados um pouco nas doenças urológicas e a gente fica no sobreaviso. Então, gerou alguma dúvida, gerou um caso cirúrgico, a gente vai cobrir aquilo lá. Então lá no Hospital do Rim sempre tem um urologista fazendo a cobertura do sobreaviso. Ok, e para quem não conhece, aqui em Goiânia, esses dois hospitais, o HGG é um hospital do Estado público e o Hospital do Rim, ele é privado. É privado. Da rede privada. Agora, eu tenho um dado curioso que eu gostaria que a senhora confirmasse para mim, que eu fiquei sabendo. A senhora foi a primeira médica urologista de Goiás ou do Centro-Oeste? Então, de Goiânia sim. De Goiânia sim? De Goiás, eu acredito que tem uma outra que talvez tenha chegado antes de mim. Certo. Mas se eu não fui a primeira, eu fui a segunda com certeza de Goiás. E esse registro, ele tá lá, é do CRM, do Goiás? Eu acredito que seja na Sociedade Brasileira de Urologia da Seção Goiás. Sim. Entendeu? Então não é. A conversa não é assim, não é falsa, não, é verdade. Então, se não é a primeira, a senhora é a segunda. Então tem uma vasta experiência, passaram-se muitos pacientes para a senhora. Sim, quase 30 anos de formada. Nossa, então, Já. de atuação nessa área específica. Parabéns pelo trabalho da senhora, pela atuação. Obrigada. E doutor, o nosso tempo ele voa aqui. Pois é, dá vontade de ficar conversando Não muitas dá, coisas, né? batendo papo e falando sobre muitas coisas. E eu tenho muitas dúvidas aqui ainda para perguntar. Tem dúvidas que eu acredito que os nossos espectadores também estão aqui curiosos com isso, mas infelizmente a gente tem um tempinho. Mas a gente muito volta, é e só convidar. Quero fazer o convite, já podia deixar aberto já o convite para a senhora voltar. Muito obrigada. obrigada. Dessas Já está aceito. Ótimo, obrigado então. Precisamos encontrar uma data para a gente poder um assunto. A sua data, porque pelas ocupações, mas vai dar certo. Deixa aqui para os nossos espectadores, olhando para essa câmera de cá, onde que as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouco mais do trabalho que a senhora desenvolve, se a senhora fala um pouco mais sobre isso nas suas redes sociais, pode falar para quem nos assiste aqui. A gente tem uma página no Instagram, que chama Doutora Juliana Adorno Rosa, tudo emendado, .uro. Essa página é uma página que tem mostrado o meu trabalho nas redes, o meu trabalho de informação. Eu sempre gosto, sempre tive um pouco de receio, mas eu tenho gostado de explicar, de fazer os podcasts que eu tenho sido convidada. Então, todo esse material ele vai parar lá, que a pessoa pode ver de novo, passar para algum conhecido que ela achar que é interessante. E lá tem os links, né, os telefones dos hospitais, onde a gente pode ser encontrada. Perfeito, vamos deixar o link da sua página aqui do Instagram aqui embaixo na nossa legenda, para que a pessoa já clicar e chegar lá de forma mais fácil. Muito obrigada, Rui. Que isso, o agradecimento é todo meu. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu ponto de vista. Obrigada, desculpa aí, às vezes fica meio confuso, nada, né? A gente empolga. Foi esclarecedor. Eu mesmo tirei um monte de dúvidas aqui que eu tinha. Bom. E acho interessante, inclusive, bater esse papo até na área que não é a minha de atuação, porque é onde vou buscando esses conhecimentos e tenho certeza que conseguimos esclarecer a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Ok, prazer. Muito obrigado. Boa noite. Você que nos assiste, então, muito obrigado pela audiência, pela paciência de sempre conosco. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com quem você possa ver que vai interessar nesse assunto. Alguém que você vê que está tendo algum sintoma parecido com esse que nós dissemos aqui, procure o especialista. Deixe aqui no nosso comentário o seu ponto de vista também.
Curta as nossas redes sociais, siga-nos, Boletim Goiás em todas as redes sociais, para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. E as redes sociais da nossa produtora parceira. Um abraço aqui para o nosso produtor, meu diretor, que me tolera aqui todas as semanas, Lucimar. Siga aqui, @TC Multimídia nas redes sociais. O seu estilo de vida define a qualidade de vida que você levará para a sua vida. Fernando Gouveia. Uma boa noite e até mais.